Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cinemar. Mais um vídeo aqui comentando o filme. Dessa vez eu vou falar sobre o filme De Olhos Bem Fechados, um filme do talentosíssimo do Stanley Kubrick. É o último filme do Stanley Kubrick, né? E um filme que eu tô trazendo aqui para o canal um pouco em razão, né, do que tem acontecido do caso Epstein. Mas na verdade, gente, e aí eu já vou bem falando para vocês, eu não estou trazendo isso daqui para trazer nenhuma teoria da conspiração, nem nada disso. Só é porque eu tinha assistido já esse filme, e aí quando o caso Epstein veio à tona, né, eu quis assistir, porque eu lembrava de algumas questões. E assim, eu não vou dizer aqui que, nossa, o Kubrick fez o filme pensando no Epstein, em denunciar. Na verdade, é importante saber, né, que esse filme ele é inspirado em um livro, né, em um romance que já existia. Então, é um livro que o Kubrick não, né, não é um roteiro original do Kubrick, mas é inspirado em um livro que já existia. Então, essa é uma coisa importante também até para essas teorias da conspiração. Mas falando, né, visto isso, é importante falar. Eu acho legal, né, falar um pouco sobre esse filme. E aí, é só para vocês ficarem, né, curiosos aí, né, um filme com o Tom Cruise, com a Nicole Kidman, os dois muito bonitos fazendo os papéis principais, né. O protagonista mesmo é o Cruise, né, o Tom Cruise. E o filme é muito interessante, né? Conta a história desse casal, que é um casal ali de classe média alta, né? Um casal que convive na grande sociedade americana de alguma forma, assim, mas não consegue penetrar em todos os seus ramos, né? E o filme fala um pouco disso, né? Fala um pouco dessa questão sobre o mundo, né? E a riqueza, né? Como que a riqueza funciona e como que a riqueza vai produzindo espaços de convivência que são limitados, né? Cada vez mais limitados de acordo com o poder financeiro que você tem. Então o filme fala sobre isso, e aí tem a história desse casal que tem diversos problemas ali, relacionados também à posição da mulher na sociedade, a questão do homem, né? Do poder que envolve. Eu acho muito interessante. Bom, gente, e aí eu vou fazer esse vídeo fazendo spoilers, né? Eu não vou deixar de fazer spoilers, porque para falar sobre o filme eu preciso dar spoilers, né? Então, como eu fui falando, esse casal, né? Esse casal que começa o filme preparando-se para ir a uma festa de um homem que muito bem vestido, né? A um baile de gala, né? E quando eles chegam nesse baile de gala, fica muito claro que é o baile onde estão ali pessoas muito poderosas, né? O homem claramente é dessas pessoas, né? Muito ricas que podem ser chamadas de bilionário e que fazem parte de um grupo seleto de geralmente de homens, né? Que tem grande poder financeiro. E aí é muito interessante ver, né, esse contraste. Que, por exemplo, o Bill, o personagem do Tom Cruise, e a Alice, eles não nem de perto fazem parte de classes pobres da sociedade. Eles têm dinheiro, né? Isso fica muito claro durante o filme. Em diversos momentos, né, quando o Bill, o Cruise, precisa utilizar o dinheiro dele para fazer diversas coisas, ele sempre tem muito dinheiro, né? Ele sempre usa esse dinheiro ali. Só que apesar dele usar esse dinheiro, ele não tem o poder dessas pessoas, né, que estão ali nessa festa. Então, fica muito claro ali aqueles jogos, né? Fica ali claro um pouco a questão do casamento do Bill com a Alice, né? Em que o Bill, os dois estão dançando juntos, de repente eles se separam, e aí o Bill já está flertando com duas mulheres, e ela vai ali flertar com um homem que parece, né? Que é o que tudo indica, é um bilionário, acho que húngaro, que começa a usar desse poder dele, né? E ele utiliza mesmo esse poder, assim, eu acho que uma cena muito interessante que acontece ali é uma cena em que a Alice coloca a taça dela, assim, né, na mesa, e esse homem vem, esse húngaro, é um idoso, né, mas é um homem claramente ali, né, tá muito bem vestido, tem uma boa aparência, e tem um ar de sedução também, né? E ele chega, ele pega a taça dela e ele bebe a taça dela, sem nenhum tipo de constrangimento, né? É, e aí uma situação que em qualquer
e talvez em muitos casos se tornaria absurda, né? Um homem chegar, tomar a taça de uma mulher e beber dessa forma, na situação ali não se torna, né? Porque o cara é um poderoso, é um bilionário, né? E a Alice, ela não está interessada em ir além com esse cara. Ela, por exemplo, não está interessada em transar com esse cara. Mas ela está interessada ali nas coisas que ele pode oferecer, né? Ela fala que está desempregada e que ela dirigiu galerias de arte. E ele fala que pode apresentar muitas pessoas a ela. Ele fala sobre arte, né? Então ele vai envolvendo ela nesse conhecimento que ele mostra da arte e nesse poder que ele mostra que ele tem. Então, ainda que ela não queira nada físico com ele, né, ela utiliza desse poder da sedução. Assim como o personagem do Cruise também o faz, né? Quando aquelas modelos chegam ali, ele não chega aos finalmente com elas, mas elas vão levando ele ali para um quarto e tudo mais, até que ele é chamado. Se eu não me engano, o nome do bilionário que o Bill, o médico do Tom Cruise, trata é Ziegler. E aí esse Ziegler chama ele lá para resolver uma situação, que é uma situação de uma mulher muito bonita, né, com um corpo atlético e tudo mais, mas que usou muita droga e que o Ziegler, esse bilionário, apesar de estar com a mulher dele na festa, está lá, né, no banheiro com ela, né, transando com ela no banheiro, mas ela usa muita droga e ela desmaia. E aí isso torna um problema. E aí é muito interessante a construção desse personagem, né, do Ziegler, desse bilionário, porque para ele aquela mulher ali ela é um objeto mesmo, né? Ela é um objeto, vamos dizer assim, de arte de luxo que ele pode consumir. Ele não vê aquela mulher como uma pessoa, né? Isso fica claro durante muitos momentos no filme, né? Então, eu acho que o Kubrick ele consegue nessa trama abordar muitos temas, né? Como essa questão, né, dessa forma masculina, né, de ver o feminino, né? E aí tem muito essa questão do feminino mesmo, né? Porque até nas brigas mesmo que acontecem entre a Alice e o Bill, porque depois eles retomam temas, a Alice vai dizer a ele que em um determinado momento, quando eles fizeram uma viagem no passado, ela se interessou por um oficial, e aí ele fica com aquilo na cabeça, né? Ele fica com a imagem da mulher dele, que na verdade a Alice é a imagem da mulher perfeita. É a imagem da mulher perfeita. Aquele bibelô, né? Aquela mulher lindíssima, loira, e que, né, é uma perfeição. Mas quando ela expõe, né, esse desejo que ela teve por outro homem, isso gera uma confusão na cabeça lá do Bill. Aí ele vai atender um chamado, né? E depois ele acaba parando na casa de uma garota de programa. E aí, né? O mundo do Bill cai, né? E aí ele fica lá. E aí é que, no meio dessa trama, né? Ele tem um amigo lá, pianista, e ele acaba indo parar numa festa. Que aí é um dos pontos interessantes que me fizeram rever esse filme. Mas eu achava que a festa tinha um protagonismo maior. Mas ela não passa tanto tempo no filme, né? Que é uma festa, que na verdade é um grande ritual de homens de máscara, né? Em que o Bill consegue penetrar ali dentro. Só que tem um detalhe: o Bill é um médico, ele tem dinheiro, mas ele não faz parte daquele ambiente. Porque o que fica muito claro durante o filme é que aquele ritual que estava acontecendo ali é um ritual de pessoas limitadíssimas, que, né, o que a gente pode chamar, por exemplo, dos bilionários, os homens mais ricos do mundo. Né? O Ziegler, né, ele tem um diálogo com o Bill logo no finalzinho do filme, em que ele fala: eu não posso te falar quem estava aqui, mas se eu te falar, você não vai dormir mais. Né? Porque eram pessoas conhecidas e não identificadas ali. E era um ritual, né, onde rolavam ali muitas orgias, muitas coisas. E aí, né, aí por isso que eu falei na questão do Epstein, mas eu volto a falar, não tem nada a ver, não estou fazendo aqui que o Kubrick fez isso por causa do Epstein. Não. Mas eu acho que esse filme traz uma discussão, né? Porque o filme traz essa discussão dessa questão do poder, né? Que o poder está muito atrelado ao dinheiro. E qual é o limite, né, desse poder? Qual é o limite desse poder quando ele é colocado à prova? Né? Claramente, as pessoas que estavam naquela festa, elas tinham um poder de fazer o que elas quisessem. E quem cruzasse o caminho delas, como foi o caso do Bill, né,
o Bill, ele faz aquele papel da mosca da sopa do Raul Seixas, né? Ele é uma mosca na sopa mesmo, porque ele é uma mosca que pousa naquela sopa ali daquela festa, onde ele não faz parte, né? E ele tá ali, entendeu? Então, no momento que ele chega ali, ele é expulso. No mesmo momento. E ele começa a ser perseguido, né? Fala assim, cara, você não faz parte desse mundo, entendeu? Você pode até entrar nele algumas vezes, mas daquele mundo ali em específico você não faz parte, né? Aquilo ali é só para quem faz parte do clube dos mais e mais e mais, né? Dos bilionários, bilionários, bilionários. Né? Que não fica, o filme não chega a dizer isso, né? Que são bilionários, mas fica muito claro, assim, né? Por exemplo, o Ziegler ele fala que estava na festa. A única pessoa que a gente realmente sabe que estava na festa é o Ziegler e a modelo lá que morreu depois. Mas o Ziegler ele fala que estava na festa. E o Ziegler é isso, é o poder, né? Tem uma cena muito interessante que mostra claro como o Ziegler tem muito dinheiro, né? Quer dizer, fica claro a casa do Ziegler, tudo que acontece, o Ziegler tem muito dinheiro. Mas o Ziegler oferece um uísque 25 anos lá pro cara e aí ele fala, gostei desse uísque. Ele fala, eu vou te mandar uma caixa, né? Isso mostra, né, o quanto o dinheiro é algo, na verdade o dinheiro é um passaporte, né, para que essas pessoas façam parte desses mundos, né? Então eu acho assim, são discussões muito interessantes. O filme não discute só essa questão dos bilionários, né? Eu acho que tem uma questão muito grande ali do papel da mulher, né? Ainda mais essas mulheres troféus e tal, né? Que são exemplos de beleza e aí, né? Com a Alice ali, né? A Alice que tem esse momento de quebra e aí o Bill vai parar na festa, né? E aí a moral, né? Dos dois, a moral dos dois como casal é uma moral muito doida, né? Porque eles estão ali, né? Eles são um casal bonito, né? Lindo, mas eles têm os interesses dele, né? Eles usam muito isso. Eles têm uma relação com a riqueza, né? Então é um filme muito interessante. Eu acho que esse filme do Kubrick, né? Eu já tinha assistido uma vez. Eu confesso que eu não tinha visto tantas camadas quanto eu vi agora. Então eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, sabe? O Kubrick é genial, né? Mas esse filme é um filme que, sim, ele conseguiu fazer muito bem, né? E a atmosfera que o filme tem, né? E aí também é uma das grandes trunfos do Kubrick, né? Fazer essa atmosfera que o filme tem, né? Essa questão, quando ele chega lá no ritual, né? Aquelas coisas, tudo acontecendo devagar, né? É uma direção muito bem harmonizada, né? Então, Kubrick é sensacional realmente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não falei muito sobre o filme, mas comentei aqui sobre as coisas que eu percebo e acho. Tudo bem? Se gostaram do vídeo, pessoal, fiquem ligados no canal. Acompanhem, tudo bem? Que eu vou lançar mais vídeos ao longo desses próximos tempos aí.